Primeira parte: o rei escravo. Eu queria as trevas. Naquela noite de verão, havia uma lua pela metade que saía de trás das nuvens para me deixar nervoso. Eu queria as trevas. Havia carregado 2 bolsas de couro até a pequena crista que marcava o limite norte de minha propriedade. Minha propriedade, Fifhaden, era como se chamava, e era a recompensa do rei Alfredo pelo serviço que eu lhe prestava em Yetandon, onde, na longa colina verde, havíamos destruído o exército dinamarquês. Parede de escudos contra parede de escudos. No fim, Alfredo era rei de novo. Os dinamarqueses estavam derrotados e Wessex vivia. Eu ouso dizer que fiz mais do que a maioria dos homens. Minha mulher havia morrido, meu amigo havia morrido, eu havia levado um golpe de lança na coxa direita e minha recompensa era Fifhaden. 5 geiras era o que o nome significava. 5 geiras. Terra que mal bastava para sustentar as 4 famílias de escravos que labutavam no solo, cuidavam das ovelhas e pescavam no rio Kennet. Outros homens haviam recebido grandes propriedades e a igreja fora recompensada com ricas florestas e pastagens profundas, enquanto eu recebia 5 geiras. Eu odiava Alfredo. Era um rei miserável, devoto, mão fechada, que desconfiava de mim porque eu não era cristão, porque era do norte e porque havia lhe dado o reino de volta em Yetandon. E como recompensa, ele me deu Fifhaden, desgraçado. Assim, eu havia carregado as 2 sacolas até a crista baixa, pastada pelas ovelhas e atulhadas de enormes pedregulhos que luziam brancos quando a luta escapava dos fiapos de nuvens. Agachei-me perto de uma pedra enorme e Hilde se ajoelhou ao meu lado. Na época, ela era minha mulher. Havia sido freira em Sippenham, mas os dinamarqueses tinham capturado a cidade e a usaram como prostituta. Agora estava comigo. Algumas vezes à noite eu a ouvia rezar e suas orações eram todas feitas de lágrimas e desespero. E eu admitia que no fim ela retornaria ao seu Deus, mas no momento eu era seu refúgio. Por que estamos esperando? Perguntou ela. Encostei um dos dedos no lábio para silenciá-lo. Ela ficou me olhando. Tinha rosto comprido, olhos grandes e cabelos dourados sob um retalho de chale. Eu considerava um desperdício ela ser freira. Alfredo, claro, queria de volta no convento. Por isso deixei que ela ficasse, para irritá-lo. Desgraçado. Estava esperando para ter certeza que ninguém nos olhava. Era improvável, porque as pessoas não gostam de se aventurar à noite quando o horror se esgueira na terra. Hilde segurava seu crucifixo, mas eu me sentia confortável no escuro. Desde que era criança, havia ensinado a mim mesmo a amar a noite. Eu era um Sedganger, um caminhante das sombras, uma das criaturas que os outros homens temiam. Esperei longo tempo até ter certeza de que não havia mais ninguém na crista baixa, então desembainhei ferrão de vespa, minha espada curta, e cortei um quadrado de terra e capim que pus de lado. Em seguida, cavei o chão empilhando a terra em minha capa. A espada ficava batendo em calcário e sílex, e eu sabia que a lâmina de ferrão de vespa ficaria com nozes. Mas eu continuei cavando até fazer um buraco de tamanho suficiente para o enterro
meu ouro, minha riqueza, e eu não queria ser atrapalhado por ela. Possuía 5 geiras de terra, 2 espadas, uma cota de malha, um escudo, um elmo, um cavalo e uma freira magra. Mas não tinha homens para proteger um tesouro, por isso precisava escondê-lo. Mantive apenas algumas moedas de prata, o restante coloquei sob a guarda do solo. Cobrimos o tesouro, batemos o solo com o pé e depois recolocamos a terra com capim no lugar. Esperei que o solo com o pé e a lua saísse de trás de uma nuvem. Olhei o capim e achei que ninguém saberia que o lugar fora mexido. Em seguida, memorizei o local, marcando-o na mente com as pedras mais próximas. Um dia, quando tivesse meios de proteger aquele tesouro, iria retornar. Retornou para a sepultura das minhas riquezas. Alfredo diz que você deve ficar aqui, disse ela. Alfredo pode mijar na própria goela. E espero que o desgraçado engasgue e morra. Ele provavelmente morreria logo, porque era um homem doente. Tinha apenas 29 anos, 8 a mais do que eu. No entanto, parecia mais próximo dos 50. E duvido de que algum de nós lhes daria mais do que 2 ou 3 anos de vida. Vivia reclamando das dores de barriga, correndo para o buraco de cagar ou tremendo de febre. Hilde tocou o capim em que o tesouro estava enterrado. Isso significa que vamos voltar a Wessex? Perguntou. Significa que nenhum homem viaja entre inimigos levando seu tesouro. Está mais seguro aqui. E se sobrevivermos, vamos pegá-lo. E se eu morrer, você pega. Ela não disse nada. Carregamos a terra que estava na capa de volta ao rio e jogamos na água. De manhã, pegamos os cavalos e fomos para o leste. Íamos a Londres, porque em Londres todas as estradas começam. Era o destino que me impelia. O ano era 878, eu tinha 21 anos e acreditava que minhas espadas poderiam me dar o mundo inteiro. Eu era Uhtred de Bebbanburg, o homem que havia matado Ubba Lothbrokson ao lado do mar e que havia derrubado Sven do cavalo branco de sua cela em Ethandom. Era o homem que dera a Alfredo seu reino de volta e o odiava. Por isso, iria deixá-lo. Meu caminho era o da espada, e esse caminho me levaria de volta para casa. Eu iria para o norte.